Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora com os seguintes destaques. Nova fase da Operação Lava Jato atinge a última das grandes empreiteiras do país. A Polícia Federal cumpre 32 mandados em 6 estados. O ex-presidente e ex-diretor da Queiroz Galvão foram presos. Os estímulos sensoriais da primeira infância são fundamentais para garantir o desenvolvimento dos pequenos. E olha, eles estão em cada canto da casa. A crise pode ser um bom momento para reavaliar o comportamento financeiro da família. O esforço para fechar as contas em tempos difíceis ajuda a estabelecer prioridades e até a poupar. Os riscos da automedicação estão presentes até em situações corriqueiras para muita gente nessa época do ano. O uso dos antigripais. Tropas do Exército e da Marinha chegam hoje ao Rio Grande do Norte. A região metropolitana de Natal já registra 72 ataques contra bases policiais, prédios públicos e pontos turísticos. Clima de incerteza no Mercosul. Venezuela diz que está na presidência do bloco, mas Brasil, Paraguai e Argentina não reconhecem a nova liderança. Sabe quando a molecada sai correndo? Os pequenininhos aí, tropeçando, pegando coisas, olha aí. Isso é importante, viu? Quando a gente se torna pai, a gente descobre um mundo diferente, né? A gente faz isso junto com os bebês que estão olhando e sentindo tudo pela primeira vez. A dúvida é qual a melhor maneira de deixar os pequenos explorarem o que está ao redor. Estimular o tempo todo ou deixar que eles façam isso à maneira deles? O que tem na sopa do neném? Estímulos não faltam para o pequeno Guilherme de 1 ano. Além da mãe, a irmã Luísa também ajuda no aprendizado. Mas ele também tem bastante tempo livre para explorar a casa sozinho. Ele tem mais a chance de explorar as coisas de uma maneira mais livre. E o que eu percebi nesses anos de mãe, de maternidade, é que o próprio mundo é o estímulo. Permitir que o bebê explore os diversos ambientes com segurança é uma ótima forma de ajudá-lo a desenvolver as partes cognitivas e motoras. Como já diziam os antigos, não é preciso brinquedo caro para divertir um bebê. Deixá-lo abrir e fechar vasilhas plásticas, mexer nas coisas, cantar, já são ótimas formas de estímulo para um desenvolvimento saudável. Primeiro é permitir que o bebê possa ter contato com o próprio corpo, que ele possa ter diversidade de, vamos dizer, de superfícies que ele possa sentir, perceber e brincar. A criança colocar a mãozinha na areia é muito mais importante do que ela colocar num tablet. E dos pais também, principalmente, aquele cuidado com o afeto, com o amor. Fundamental, né? Vamos falar do seu bolso. O que será que está num preço bom aí daqui para frente nos produtos de hortifruti granjeiros? Vamos descobrir. A gente vai lá para a CEAGESP conversar com a repórter Laís Duarte, que está de olho nessas contas aí. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Olha, os cítricos, a laranja, o limão ainda estão com preço lá em cima, viu? Que é outro exemplo. O milho, que é tão usado na época das festas juninas e julinas, muito procurado, e aí o preço subiu, não teve jeito. Eu vou conversar com o Flávio Godas, que é economista da CEAGESP. Flávio, o que compensa comprar nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Houve uma queda de preços nesse setor inteiro. A exceção é o milho verde que você citou, que continua com preço elevado. A parte de folhas, alface, rúcula, escarola, agrião, brócolis, couve-flor, nos legumes a cenoura, a batata, a cebola, produtos importantes, a maioria com volume ofertado bastante grande, qualidade boa e preço reduzido. A boa notícia é que daqui para frente vão cair um pouquinho, né? Ainda mais. Exatamente. Essa foi a 4ª queda de preço consecutiva pelo nosso índice que mede a variação e a tendência é essa. A não ser que ocorram geadas nas regiões produtoras, essa é a tendência. Boa qualidade, aumento de oferta e queda dos preços praticados. Tá ok, muito obrigada pela participação. Hora de ter mesa saudável, Aldo. É isso aí, alimentação saudável a bom preço. Obrigado, Laís. Gabriela. Um aplicativo promete estimular o comércio de bairro e movimentar a economia com descontos na conta e uso de uma moeda virtual. Veja aí. O pãozinho é o mesmo todo dia. A forma de pagamento, não. É uma economia que você consegue naquele momento. Especialmente se a conta, se você está em muitas pessoas, 20% de economia é muita coisa. Uma das saídas para a crise é o incentivo à economia local.
Fazer o dinheiro circular no próprio bairro gera emprego e renda perto das pessoas e evita que os lucros se percam longe dali. Este aplicativo pode ser uma ajuda. Ele promete pagar para que as pessoas gastem pertinho de casa. O aplicativo, ele te dá exatamente a informação, a proximidade dos estabelecimentos que ele eventualmente esteja procurando. Funciona assim. Os estabelecimentos cadastrados aceitam parte do pagamento com créditos do aplicativo. Se a conta deu R$100, por exemplo, e o estabelecimento aceita 20% nesses créditos, o cliente vai pagar R$80 em moeda corrente e receber a mesma quantidade em créditos do aplicativo para outras compras. A porcentagem também varia conforme o horário da compra, o que ajuda o comerciante a ter a casa sempre cheia. É como se o estabelecimento estivesse dando um desconto para os clientes mais fiéis. O retorno do comerciante por aceitar o Zoukin não vem em dinheiro, mas na frequência do consumidor. A gente está começando há 2 meses, está trazendo no horário que tem menos gente, está vindo bastante gente. O mais importante aí é o fomento, né? O comércio local, porque a riqueza fica ali, né? E isso ajuda todo mundo. A gente vai falar agora da sua saúde. Cuidado, viu? Na hora de tomar medicamentos que parecem inofensivos, como os antigripais e os anti-inflamatórios, esses sim mais complicados, né? Sem que o médico tenha indicado. Além de outros riscos, eles podem afetar o coração. Temperaturas baixas, tempo seco e as doenças respiratórias aparecem. Dor de garganta, sinusite, principalmente gripes e resfriados, são comuns no inverno. E para se livrar, cada um tem uma receita. Chá. A gente sempre tem aquele jeitinho, né, de tomar os remedinhos por conta própria, né? Somente o antigripal por conta própria. Os antigripais e anti-inflamatórios são vendidos sem receita médica aqui no Brasil, o que facilita o consumo. Esses medicamentos aliviam sintomas típicos e incômodos de uma gripe, por exemplo, como febre, dores no corpo e coriza, e podem até parecer inofensivos, mas na verdade só parecem. O uso excessivo é um risco à saúde, principalmente para o coração. Os antigripais podem conter vasoconstritores, né, que podem influenciar na pressão arterial. E nesses pacientes, a oscilação da pressão arterial pode trazer algum risco. Abusar dos anti-inflamatórios também pode prejudicar os rins. O ideal é sempre procurar orientação antes de se medicar e se prevenir. A prevenção dos resfriados e gripes envolve hábitos de higiene, higienização das mãos, hábitos de vida saudáveis, o sono de duração adequada, proteger-se do frio. Sabe aquela história, essa vida oferece limões, o jeito é fazer uma limonada? Pois é, especialistas em finanças dizem que épocas de crise são um momento para fazer isso, são as oportunidades perfeitas para mudar hábitos e diminuir os gastos fixos do orçamento, né? Pois é, e isso não quer dizer também perda de qualidade de vida. Dá para trocar, por exemplo, a academia por uma corrida no parque, investir no hobby de final de semana como uma segunda fonte de renda. O importante é não abrir mão daquilo que faz a gente feliz. 2015 foi um ano daqueles para a família Lazar. Roberto perdeu o emprego e Nicéia teve um infarto e ficou 6 meses sem trabalhar. A renda caiu para 1/3 e a saída foi uma só. A decisão foi primeiro eliminar a faxineira, o jardineiro e mudar alguns hábitos familiares. O uso da água ficou mais controlado e a conta de luz barateou com as lâmpadas de LED. Celular pós-pago agora só o de Nicéia com pacote promocional e os gêmeos agora estudam meio período. Rever as contas com a colaboração de toda a família deu tão certo que a economia chegou a 70% e hoje o orçamento está equilibrado. Tempos de dinheiro curto são difíceis, é preciso cortar muitos gastos, mas também há um lado positivo. A consciência sobre gastos desnecessários aumenta, a coragem de transformar aquele velho talento em negócio aparece. Num momento de crise desse, em que a coisa recrudesce, o que acontece? Você sai do seu casulo, você sai da sua zona de conforto, as coisas passam a acontecer. É olhar para dentro e descobrir dons, descobrir que você sabe fazer coisas para se virar. A gente faz muito de ver filmes junto com as crianças, bola um lanche, estoura uma pipoca aqui em casa e fica todo mundo contente. A gente se diverte muito também quando a gente tem família. Dá pra você fazer um monte de coisa sem dinheiro, porque dinheiro não compra tudo, né?
Vamos a outras notícias nacionais. Tempo seco faz queimadas ameaçarem áreas urbanas no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Pois é, em outra notícia, enquanto espera a chegada de tropas federais, o Rio Grande do Norte assiste a mais ataques do crime organizado. Com os realizados durante a noite, o número de ataques subiu para 74 desde sexta-feira, contra ônibus, delegacias, prédios públicos e pontos turísticos de Natal, como o Morro do Careca, cartão postal da cidade. A previsão é de que cheguem hoje à capital do Rio Grande do Norte 1.200 militares, entre soldados do Exército e fuzileiros navais. Eles vão ajudar a polícia a controlar os ataques ordenados de dentro dos presídios em protesto contra a instalação de bloqueadores de celular na maior penitenciária do estado, que fica na região metropolitana de Natal. Uma semana depois da liberação pela Anvisa e a fixação do preço de R$ 132 para o fabricante, é difícil encontrar a vacina para a dengue em São Paulo por menos de R$ 300. Algumas clínicas chegam a cobrar R$ 315. Como são necessárias 3 doses da vacina, a imunização não sai por menos de R$ 900 para os pacientes. Incêndios e queimadas chegam perto de áreas urbanas nos estados do Sudeste e Centro-Oeste. Além do tempo seco, os bombeiros apontam a irresponsabilidade dos moradores que provocam incêndios para se livrar de mato perto de casa e depois o fogo fica sem controle. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros chega a registrar uma chamada a cada meia hora. Em um dos casos, o fogo ameaçou tanques de armazenamento de combustíveis na entrada da cidade. A Polícia Federal lança a 33ª fase da Operação Lava Jato e volta a prender o ex-presidente da construtora Queiroz Galvão. É batizada de Resta 1, justamente por se tratar da última grande construtora a ser alvo de uma investigação mais detalhada. Essa nova fase da Operação Lava Jato cumpre desde a madrugada 32 mandados judiciais em 6 estados do país. O ex-presidente da Queiroz Galvão, Ildefonso Colares Filho, e o ex-diretor Otton Zanoide de Moraes Filho foram presos no Rio de Janeiro. A prisão é preventiva, sem prazo para terminar. Os dois já tinham sido detidos na 7ª fase da Lava Jato e foram soltos por determinação da Justiça. Uma ordem de prisão temporária contra outro diretor do grupo não foi cumprida, porque ele está no exterior. Logo de manhã, policiais federais estiveram na sede administrativa da Queiroz Galvão, no Itaim Bibi, em São Paulo, e em outros escritórios da empresa no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Mandados também foram cumpridos em Goiás e Minas Gerais. A Queiroz Galvão é acusada de pagar propinas de R$ 10 milhões a funcionários da Petrobras para participar do cartel de empreiteiras que funcionava na empresa e de pagar outros R$ 10 milhões para influir na CPI da Petrobras no Senado em 2009. O Ministério Público cita entre as provas o vídeo de uma reunião em que aparecem o ex-presidente da construtora e o então senador Sérgio Guerra, já falecido ex-presidente do PSDB, em acertos para interromper os trabalhos da comissão. Segundo o Ministério Público, a investigação também rastreia outros pagamentos da construtora a políticos, partidos e funcionários da Petrobras feitos por meio de movimentações no exterior. E a gente vai agora ao vivo à sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, onde está a repórter Adriana Cimino com outras informações sobre essa operação Resta 1. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. 150 agentes da Polícia Federal participaram desta etapa da Operação Lava Jato. Dos 32 mandados expedidos nesta fase, 3 foram cumpridos aqui em São Paulo, 2 na capital e 1 em Barueri, na região metropolitana. De acordo com a assessoria de imprensa, foi apreendida uma pequena quantidade de documentos e de computadores aqui na capital paulista e os investigadores mais cedo deram uma entrevista coletiva em Curitiba para dar mais detalhes desta Operação Resta 1. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que é coordenador da Operação Lava Jato, disse que apesar de a construtora Queiroz Galvão ter sido deixada para o final das investigações, ela é muito importante, pois ela tem a ver com muitos dos crimes que estão sendo apurados até agora. Nós verificamos que a Queiroz está envolvida em pagamentos de propinas através do Caixa 1, doações eleitorais, sob o manto de uma suposta legalidade. Nós temos Caixa 2, por exemplo, pagas pela CUIP para a campanha de reeleição do ex-presidente Lula em 2006, também propina. Nós temos corrupção efetiva através de Alberto Youssef. Nós temos manutenção de funcionários no exterior
longe da justiça brasileira e, por fim, o impedimento de investigações, com o caso da CPI de 2009. Os computadores e documentos apreendidos aqui em São Paulo já estão a caminho de Curitiba. Os demais materiais apreendidos em outros estados devem ser levados para lá até o final do dia. E os executivos presos no Rio de Janeiro também devem ser levados para Curitiba ainda hoje, Aldo. Ok, Adriana, obrigado pelas informações. Gabriela. Notícias de Brasília. No Senado, o relator do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, senador Antônio Anastasia, entregou o parecer final dele à comissão especial que analisa o caso. Com o fim do recesso branco no Legislativo, os parlamentares retomam o ritmo de trabalho. Depois da apresentação da defesa na última quinta-feira, o relator Antônio Anastasia concluiu ontem o voto que entrega hoje. Amanhã, os membros da comissão especial do impeachment devem discutir o parecer do relator e votar se concordam ou não na quinta-feira. Essa decisão deve ser lida em plenário até o final da semana. Se isso acontecer, os senadores decidem na próxima terça-feira se o processo contra Dilma Rousseff vai ao julgamento final, presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que já cravou uma data para definir a questão, 29 de agosto. Para que a presidente afastada perca o cargo definitivamente, são necessários 54 votos entre os 81 senadores. A seguir, tropas norte-americanas bombardeiam pontos rebeldes na Líbia. O Pentágono diz que foi o primeiro, mas não será o último ataque no país. Mais incerteza no Mercosul. Venezuela diz que está na presidência do bloco, mas Brasil, Paraguai e Argentina não reconhecem a nova liderança. Estamos de volta com as notícias internacionais. O referendo que pode encurtar o mandato de Nicolás Maduro como presidente avança na Venezuela. Com 2 meses de atraso, o Conselho Eleitoral do país aprovou a primeira etapa desse processo, que consistia em validar as assinaturas recolhidas pela oposição. O órgão eleitoral validou apenas 20% do total de assinaturas recolhidas, mas o número é mais do que o dobro necessário para que o processo avançasse. Agora, a oposição tem 2 dias para requisitar a segunda etapa, quando o próprio Conselho Eleitoral tem que recolher assinaturas de mais de 3 milhões de eleitores. A oposição venezuelana quer que o referendo seja realizado ainda neste ano, para que, de acordo com a lei do país, sejam convocadas novas eleições. Se o referendo ocorrer no ano que vem e Maduro for afastado, o vice assume o cargo. Os Estados Unidos bombardeiam posições do grupo terrorista Estado Islâmico na Líbia. O grupo domina pontos estratégicos da cidade de Sirte. Autoridades do país confirmaram que o ataque foi feito a pedido do próprio governo líbio. Um porta-voz do Pentágono declarou que esse foi o primeiro bombardeio americano na Líbia, mas não será o último. E disse que o ataque causou perdas significativas aos terroristas. A democrata Hillary Clinton retoma a liderança das intenções de votos dos americanos. Uma pesquisa feita pela rede CNN mostrou Hillary com 45% contra 39% do republicano Donald Trump. Outras sondagens indicaram a mesma tendência. E olha, ainda nas notícias internacionais, o clima é de incerteza no Mercosul. No fim de semana, a Venezuela declarou que estava assumindo a liderança rotativa do bloco, como era previsto inicialmente, apesar da resistência de Brasil, Paraguai e Argentina de reconhecer a Venezuela como nova presidente. O bloco ficou dividido de vez, já que os outros integrantes defendem a presidência venezuelana. O Brasil respondeu com uma carta enfática enviada aos chanceleres do bloco, reiterando que o país não reconhece a Venezuela como líder do Mercosul e que a presidência do bloco está vaga. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Bem? Tranquilo? Tranquilo. Dormindo bem alto, tranquilo? Isso eu falo... Por que eu tô com cara de sono? Não tá com cara de sono, não. Já bem, calma. Também assim, é porque eu tô ansioso com esse negócio dos Jogos Olímpicos, que eu não fico dormindo bem, eu demoro pra dormir, acelerado e tal, fico trocentos jogos amistosos e tudo mais. Pouco. Faltam 3 dias, né? Mas amanhã é o início, por isso que eu vim aqui com a camisa. Eu sempre erro aqui o lado. Eu sempre com a camisa da Seleção Brasileira. Amanhã tem estreia da Seleção Brasileira Feminina contra a China, jogo que acontece no Engenhão às 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de futebol. Estamos há poucos dias, né, no início dos Jogos Olímpicos. A seleção de natação da Alemanha está treinando em 2 períodos lá em Floripa. Vamos ver.
Os treinos são intensos. Eles chegaram em Florianópolis na última semana e a preparação para disputar as Olimpíadas está sendo feita no complexo aquático da Unisul Pedra Branca. Olha só agora o que eu vou mostrar para vocês. Todos os dias, os atletas encaram essa altura aqui de 10 metros nos treinos com a piscina de saltos. Tudo que a gente pediu, tudo que precisávamos foi completamente atendido. Estamos muito confortáveis de treinar aqui. Eu acho que alguns dos atletas têm grandes possibilidades de conquistar medalhas. Principalmente o Marco Koch, está agora em segundo lugar no ranking mundial. Não estou esperando ganhar nenhuma medalha porque eu não quero me decepcionar e não atender às minhas expectativas. Também tem os atletas que estão começando agora, mas com todo o gás, como é o caso da Leonie Kuhlmann, de 16 anos. Essa é minha primeira Olimpíada e eu só quero adquirir experiência e aproveitar o máximo possível. Sem dúvida nenhuma. Aliás, a natação é um dos temas da nossa próxima reportagem que a gente vai mostrar aqui. Eles vão viajar ainda hoje para o Rio de Janeiro, rumo à Vila Olímpica, a seleção de natação da Alemanha. A gente vai atualizar as principais notícias do Giro da Rio 2016 e tem natação. Vamos ver. O maior medalhista olímpico de todos os tempos, 18 ouros, 22 no total, Michael Phelps, desembarcou no Rio de Janeiro cercado de seguranças e esperança. Após Londres 2012, o nadador de 31 anos chegou a se aposentar e sofreu com problemas de depressão. Mas voltou, vai nadar os 100 e 200 metros borboleta e deve ser escalado para o revezamento 4 por 100 livre. E quem já foi para o treino e não sentiu a lesão no punho foi o espanhol Rafael Nadal, campeão olímpico em 2008. O tenista está inscrito para a disputa de simples, duplas e duplas mistas. Porém, existe a possibilidade dele abrir mão de alguma das competições para não sobrecarregar o punho lesionado. E nos gramados, após a lesão de Fernando Praz no cotovelo, que ocasionou o corte do goleiro do Palmeiras, o Everton do Atlético Paranaense, também acima de 23 anos, foi chamado para substituí-lo. Ele já treinou e procurou demonstrar otimismo em relação ao que espera da seleção. Cada um tem que procurar fazer sua história, né? Acho que a seleção está aí, a oportunidade do grupo de fazer história, de conseguir algo inédito que ninguém conseguiu. Hoje a gente está tendo a oportunidade. Seleção brasileira masculina estreia na quinta-feira também nos Jogos Olímpicos, um dia antes da abertura oficial. Faltando 3 dias para o início, amanhã a gente tem a estreia do futebol feminino, conforme eu chamei a atenção, Brasil e China às 4 horas da tarde no Engenhão. A gente fala de futebol agora, apesar da Olimpíada, o mundo da bola não para e come, hein? Dá uma olhada. Principalmente para o torcedor do São Paulo, que sofreu ano passado com a saída de Juan Carlos Osorio para a seleção mexicana e agora perde Edgardo Balsa para a seleção da Argentina. Ele deixa o São Paulo na 10ª colocação do brasileiro, 23 pontos, aproveitamento de 45% dos pontos. Armando Pérez, presidente da Comissão Normalizadora da Associação de Futebol Argentino, a AFA, falou sobre o nome de Jorge Sampaoli, explicou que não haveria a possibilidade de dividir a função. E El Patón pareceu ser o nome mais acertado para essa função. E o atacante Alexandre do Palmeiras foi punido nessa segunda pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol com 2 anos de suspensão após ter sido detectado em exame antidoping na primeira fase do Paulistão. A substância encontrada no organismo foi a O-defenilandarine, anabolizante, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. O principal argumento foi de que a composição de shampoos e loções utilizados pelo atleta num tratamento capilar poderia produzir radicais semelhantes ao da substância na qual ele teve o doping detectado. Que coisa, hein? Esse assunto de doping aí não deixa o noticiário também no mundo da bola. Depois da Rússia, a gente sempre lembra que o atletismo da Rússia está fora dos Jogos Olímpicos nesta edição do Rio de Janeiro. Fechando esse assunto Olimpíada aqui, acabou de sair uma pesquisa dizendo que o Brasil, um estudo, a previsão é que o Brasil ganhe 22 medalhas na Rio 2016, deve quebrar o recorde de 17 que foi em Londres em 2012. Sempre os países que cediam a edição dos Jogos Olímpicos têm uma possibilidade maior, claro, por conta de ter os atletas e sempre um atleta, dependendo da modalidade, como representante para poder ganhar uma medalha, né? É isso aí, gente. Só para fechar aqui, Aldo, pergunta rapidinho aqui, no pique, o grande momento olímpico na sua que você imagina, assim, você já, bom, viveu aí outros momentos? Eu acho que
O que a gente precisa esperar é que corra tudo bem, que nós não tenhamos nenhum tipo de intercorrência preocupante e que seja de fato uma festa, a celebração da superação, né, humana, que é isso que o esporte dá, né? E que a gente aprenda as lições que o esporte tem para dar. Sim. O que dá um pouco de preguiça é justamente, né, o que vem no pacote, vem junto, as obras superfaturadas, né, todo aquele legado que não virá. Isso a gente lamenta, perdemos, eu acho, mais uma vez uma oportunidade, uma conversa, dizer que o Rio de Janeiro, por exemplo, será uma cidade melhor depois dos Jogos Olímpicos. Quem mora lá sabe que isso não é verdade. Mas, enfim, tomara que, pelo menos, os atletas possam receber o reconhecimento que eles merecem durante as competições. Mas no esporte te vem uma imagem assim, logo de início, fala, essa imagem marcou do esporte aqui. O Misha, né? O Misha, na Moscou. O urso que chora em Moscou e depois, quando ele sobe, vai embora. E Gabi, para fechar? Roubou do meu tempo. Mas... Não, ia só dizer que para mim os momentos que marcam são sempre ligados ao vôlei, porque eu sempre joguei, então o vôlei é um esporte que me chama atenção na Olimpíada, eu sempre assisto com mais, torcendo mais. Muito bem, muito bem. É isso aí então, gente. Boa Olimpíada para todos, amanhã tem o futebol feminino estreando. Torcida. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Cadu. Isso aí, minha gente. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre a preservação da onça pintada no Brasil. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.